o primeiro livro da biografia de Jesus, do Novo Testamento. Aqui está a chamada desse homem que se tornou um apóstolo de Jesus, está vendo? Que lindo! A vocação de Mateus. Diz assim a palavra: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Quero que vocês entendam que esse Mateus é o mesmo Levi, tá bom? É o mesmo Levi. Mateus e Levi, se você ler lá em Lucas, vai falar Levi, mas é o mesmo Mateus, tá bom? Está aí a palavra do Senhor. Levanta a mão ou a Bíblia, feche os olhos e olhe dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Fala comigo, pois o meu coração está aberto para receber a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos melhorar isso aí para Jesus. Vamos. Mais forte as palmas, misturado na glória de Deus. Há uma palavra que eu li de um escritor, um pastor bastante renomado, e ele diz o seguinte: a maior recompensa para aqueles que seguem a Cristo é a graça de tê-lo conhecido. Quando eu olho para este texto sagrado, quando Jesus, no exercer do seu ministério público, ele passa em frente, vamos dizer assim, o escritório, a palavra diz a recebedoria ou alfândega de Mateus. Ele estava ali no seu local de trabalho, e Jesus passa em frente à sua recebedoria, porque ele recebia impostos, ele era cobrador de impostos, cobrava impostos dos judeus e repassava para os romanos. E ele estava ali no seu setor de trabalho, e o Senhor Jesus Cristo vai passando com alguns discípulos. Jesus olha para aquele moço, Mateus, e simplesmente diz o seguinte: segue-me. O importante é que o texto sagrado vai dizer que imediatamente Mateus, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Meus amados irmãos, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto sagrado em relação a Jesus. Primeiro é que Jesus não se prende a preconceitos, ele não se prende a rótulos, ele não se preocupa de Mateus ser um cobrador de impostos, tido como pecador público, pois sendo cobrador de impostos, era provável que Mateus fosse uma pessoa desonesta. É bem provável que ele não atuava com honestidade em relação ao dinheiro público. Mas Jesus, ele não se prende a preconceitos, ele não se prende a rótulos, e ele não quer saber se Mateus, ele é tido como um pecador público e possivelmente desonesto com o dinheiro público.
E também Jesus não se preocupa com a imagem que poderiam fazer dele, pelo fato dele chamar e entrar na casa de um homem pecador, como era Mateus. Na verdade, meus amados irmãos, o que nós entendemos e devemos entender de fato é que Jesus veio a este mundo para revelar o grande amor do Pai por cada um de nós e nos fazer participantes do seu reino, cujo a porta é a sua misericórdia. Jesus, Ele dá a cada um a oportunidade de se converter e de mudar de vida. Quando Ele para na frente daquele moço pecador, cobrador de impostos, provavelmente desonesto com o dinheiro público, e Ele diz: segue-me. Ele estava dando uma oportunidade para Mateus se converter e mudar de vida. Isso Jesus continua fazendo. O Evangelho de Jesus Cristo existe para isto, para dar a cada um, seja ele quem for, a oportunidade de se converter, de mudar de vida, de mudar de opinião, de mudar de mentalidade e de servir a Deus. Então, na verdade, quem era Mateus? Era um coletor de impostos. Hoje seria tipo de um fiscal da alfândega ou da Receita Federal. Ele não era bem visto porque a sua classe era considerada corrupta, traidora e impiedosa. Jesus passou, viu e chamou. E aí a Bíblia diz que ele, deixando tudo, seguiu Jesus. Aleluia. 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 Analisando o texto sagrado, o que é que Mateus tinha? O que é que esse homem tinha? Primeiro, um bom emprego. Ele tinha um bom emprego. Ele não tinha problema de desemprego. Mateus não tinha problemas com desemprego. Ele tinha um emprego público, um emprego estável, e seria loucura deixar isto de lado para seguir Jesus. No ponto de vista humano, no ponto de vista dos homens daquela época, do ponto de vista da população daquela época, era loucura Mateus deixar o seu emprego público estável para seguir Jesus. Mas a Bíblia diz que ele deixou. Isso significa dizer que Mateus colocou Jesus acima do seu ofício, acima do seu emprego. Aleluia. O que mais Mateus tinha? Em segundo lugar, ele tinha boa situação financeira. O que é que ele tinha? Boa situação financeira. Mateus não tinha preocupações com dívidas. Ele não tinha dívidas, por isso ele não precisava se preocupar com dívidas. Ele podia gozar de todo o conforto material. Mas Mateus, quando ele recebe o chamado de Jesus dizendo segue-me, ele coloca Jesus também acima da sua situação financeira.
Aleluia. 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 O que mais esse homem tinha? O texto sagrado vai dizer que ele tinha muitos bens materiais. Ele tinha sua casa própria, e não apenas uma. Ele não precisava correr atrás de aluguel. Ele tinha patrimônio suficiente para ele e também para a sua família. Mas quando ele ouve o chamado de Jesus, Jesus dizendo: segue-me, ele coloca Jesus também acima de seus bens, acima de suas propriedades. Jesus está para ele acima de seus bens. Aleluia. Glória a Deus. O que mais Mateus tinha? O texto deixa bem claro que ele tinha muitos amigos. Não faltavam para Mateus amigos. O texto mostra que numerosos publicanos e outros estavam sempre com ele, sempre ao redor dele. Mas Mateus, ele considera também Jesus acima de qualquer amigo que ele tem. Quando ele ouve Jesus dizendo: segue-me, Jesus está acima de seus amigos. O que mais esse homem tinha? Número 5, ele tinha saúde. Ele era um homem saudável. Ele gozava de muita saúde, pois os seus recursos financeiros fazia com que ele tivesse os melhores atendimentos médicos naquela época. Era um homem que gozava de muita saúde. Parece que este homem não precisava de Jesus, hein? Muitas pessoas, quando possuem tudo isso, acham que não precisa de Jesus. Mas Mateus, ele coloca Jesus acima de sua saúde. Esse homem é diferente, esse homem é tremendo. Eu vou segui-lo, eu vou segui-lo, eu vou segui-lo. Então, meus amados irmãos, como nós podemos ver, Mateus, ele tinha tudo isso, que são coisas boas. E naquela época, e na época de hoje também, as pessoas que possuem tudo isso acham que não precisam de Jesus, acham que tudo isso é suficiente, independente de Deus, independente de Cristo. Mas o que adianta, aí vem a palavra de Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Diante da sua situação, era muito difícil para Mateus largar tudo para seguir aquele que até o presente momento era tido como quase que um desconhecido. Mas Jesus havia operado milagres em Cafarnaum. Ele havia curado muitas pessoas antes de chamar Mateus. Ele havia limpado leprosos. Ele havia acalmado a tempestade no capítulo 8, versículo 23 de Mateus. Ele havia expulsado demônios do versículo 28 ao 34 de Mateus. Ele já havia patrocinado a pesca maravilhosa do capítulo 5 de Mateus. E todos nós sabemos que os sinais e prodígios que Jesus realizava naquela época certamente era comentado, e Mateus já estava na mente dele que
Por isso ele não resistiu quando Jesus disse: segue. Meus amados irmãos, eu quero enfatizar algo aqui em relação ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo exige claras decisões. Quando nós tomamos a iniciativa de aceitar em nossos corações o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, nós precisamos estarmos dispostos a deixar alguma coisa por amor ao reino. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo exige claras decisões. Quando Jesus falou assim: segue-me, diante de Mateus, o que quer dizer segue-me? O que Jesus quis dizer com esta expressão segue-me? Primeiro, que o pior e mais vil pecador convertido pode ser usado por ele. Vou repetir: o pior e mais vil pecador convertido pode ser usado por Jesus. Aleluia. No caso de Zaqueu, ou seja, perdão, no caso de Mateus, Jesus chamou ele primeiro para ser salvo, segundo para uma missão. A missão de ser um apóstolo, a missão de ser um pregador, a missão de escrever parte da sua biografia. Então, repito, o que Jesus quis dizer com essa expressão segue-me? Primeiro, que o pior e mais vil pecador convertido pode ser usado por ele. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Isso significa dizer que você pode ser usado por Jesus. Você pode ser usado por Jesus. Quem sabe ninguém dá nada por você, quem sabe a sociedade não dá nada por você, mas o Senhor tem te chamado. Ele te chama para a salvação e Ele te chama para a missão. Ele te chama para a salvação e te chama para uma missão. Ele quer usar você. O que é que Jesus quis dizer com essa expressão segue-me? Segundo, que o reino dele, ou seja, que no reino dele há lugar para pessoas de todas as camadas sociais. Quando ele disse para Mateus, segue-me, ele estava dizendo que no reino dele há lugar para todas as pessoas de todas as camadas sociais. A salvação é para todos. A salvação não é para um grupo de pessoas. A salvação não é para uma camada social. A salvação é para todas as pessoas de todas as camadas sociais. Jesus veio para salvar a todos. Jesus veio para salvar a todos. Aleluia, louvado seja Deus. O que é que Jesus quis dizer com a expressão segue? Número 3. Ele quis dizer que ser discípulo requer uma decisão imediata. Servir a Deus requer uma decisão imediata. Ser salvo
requer uma decisão imediata. Jesus, na frente do escritório de Mateus, ao dizer: segue-me, ele não deu tempo. Ele disse: segue-me, e continuou andando. Ele não deu tempo para Mateus pensar. E Mateus atendeu imediatamente. A decisão foi imediata. Ele não deixou para decidir depois. Ele não deixou para decidir no dia seguinte. Ele não deixou para decidir na semana seguinte, ou nem tampouco no ano seguinte. A decisão foi imediata. Quando ele olha para Jesus e ele ouve a expressão: segue-me, ele decidiu imediatamente, levantou da sua cadeira e falou: vou seguir esse homem, vou seguir esse homem, vou seguir. Aleluia. Quantas pessoas já ouviram tantas vezes Jesus dizer: segue-me? E as pessoas estão pensando em tomar essa decisão, mas nunca tomam. Tem pessoas pensando há dias, há semanas, há meses, há anos e anos e anos. Tem pessoas pensando. Mas Mateus, ele decidiu imediatamente. Imediatamente ele deixou tudo para seguir Jesus. Repito: seguir Jesus, ser discípulo, requer uma decisão imediata. Aleluia, glória a Deus. Segue-me. O que mais nós aprendemos com isso? Aprendemos que para seguir a Jesus devemos tê-lo como prioridade em nossa vida. Você entendeu? Eu vou repetir. Para seguir Jesus devemos tê-lo como prioridade na nossa vida. Oh, aleluia! Glorifique o nome de Jesus. Meus irmãos, é muito claro que para seguir Jesus, para aceitar o convite de Jesus, não é preciso necessariamente abandonar o emprego, não é preciso necessariamente abandonar a boa situação financeira, não é preciso deixar os seus bens, não é preciso abandonar amigos, a menos que eles te façam você pecar contra Deus. Mas uma coisa é preciso: aceitar o convite de Jesus, servir a Jesus, ser discípulo dele. Você precisa tê-lo como prioridade na sua vida. Ou seja, o seu emprego não pode estar acima dele, a sua boa situação financeira não pode estar acima dele, os seus bens não podem estar acima dele, os seus amigos não podem estar acima dele, nem a sua saúde pode estar acima dele. Ele é prioridade, ele é prioridade, ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Para seguirmos a Cristo, devemos ter a disposição de abrir mão de algumas coisas. E essas coisas podem ser os nossos caprichos. Jesus falou certa feita: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Muitas pessoas não aceitam o convite de Jesus exatamente porque não querem abrir mão de seus caprichos, de suas vontades, desejos e paixões que batem de frente com a vontade de Deus. É preciso abrir mão de algumas coisas
como por exemplo, comportamento inadequado, prática do pecado. Se nós não abrirmos mão do nosso comportamento inadequado, se não estamos dispostos a abrir mão da prática do pecado, não podemos servir a Deus. Mas quando nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos caprichos, do nosso comportamento inadequado, da prática do pecado, e a gente abre mão de tudo isso, aí sim o Senhor vem, o Evangelho vem, entra em nós e nos transforma. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Aquele Jesus que há mais de 2000 anos atrás passava em frente à recebedoria desse homem por nome Mateus, deu uma olhada para ele e disse: segue. Ele está passando aqui e ele está olhando para alguém aqui e ele está dizendo: segue. Ouvinte, ele está passando ali na rua da sua casa e ele está dizendo: segue. Irmãos internautas, ele está passando ali exatamente onde você está e ele está dizendo: segue. Se você está disposto a abrir mão de seus caprichos, de seu comportamento inadequado, da prática do pecado, então você vai tomar a atitude que Mateus tomou. Deixou suas práticas pecaminosas, seu comportamento inadequado, levantou e seguiu. Vamos fazer uma correlação entre Jesus e você. Hoje, agora, esse Jesus vivo e ressurreto deseja fazer novos discípulos. Eu disse hoje, agora, esse Cristo ressurreto, ele deseja fazer novos discípulos. Homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, intelectuais e simples, pessoas corretas ou mesmo aquelas pessoas que estão de algum modo envolvidas com práticas pecaminosas. Ele chama você, como você está e onde você estiver, sem nenhum preconceito. Ele está dizendo: segue-me, 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 segue-me. Ele está dizendo: segue-me. Oh, você pode glorificar o nome de Jesus? Como Mateus, você tem ouvido falar sobre ele, sobre Jesus, sobre seu poder, seus milagres, suas maravilhas e ainda mais sobre seu amor, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão ao céu. Como Mateus, você também sente que tudo o que você tem e faz não preenche o vazio que há no seu coração. Tudo o que você tem e faz não pode preencher o vazio que há no seu
seu coração que atinge a sua própria alma. Esse vazio do coração que atinge a própria alma, bens materiais não preenche. Somente Jesus é capaz de preencher. Somente Jesus é capaz de preencher. Aleluia. Como Mateus, você também deve tomar agora uma decisão. Coloca Jesus como prioridade em sua vida e aceite o convite dele dizendo: vou segui-lo, sim, vou seguir, sim, vou seguir, sim, vou seguir o Senhor, sim. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Mateus, sai dali, segue Jesus, e depois convida Jesus para ir na sua casa, e ele prepara um belo jantar para Jesus. E quando ele prepara aquele belo jantar para Jesus, ouça bem, existem aqueles que murmuravam de Jesus por conta disso. Versículo 10. E aconteceu que, entrando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os pecadores e publicanos? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E só Jesus podia curá-lo daquela doença espiritual, consequência de seus comportamentos inadequados e da prática do pecado. Jesus falou: não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. Aí Jesus conclui dizendo, no versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Nosso Jesus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. O Evangelho transforma, o Evangelho regenera, o Evangelho justifica, o Evangelho vivifica, o Evangelho salva. Que Deus abençoe você.